Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Rota da Mestra de Si. Hoje, no capítulo 2, eu vou fazer umas considerações sobre um dos capítulos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. No capítulo 6, ela fala do patinho feio. Todos nós conhecemos a história do patinho feio. Ele não conseguiu se integrar ao bando porque, na verdade, não era um pato. E toda a sua jornada foi a busca de quem ele realmente era. O título do capítulo é A Procura da Nossa Turma. E a parte que eu quero comentar com vocês é a rejeição à criança diferente. Mais especificamente com relação às meninas. Está no livro. As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Desde que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Sua natureza selvagem revela-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos. Características que, se desenvolvidas, constituiriam a base para sua criatividade para o resto de suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o self básico da psique é ferido desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, são não só totalmente verdadeiras, mas também isentas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas existe uma expectativa quando nasce uma filha de que ela é ou será um certo tipo de pessoa, que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que siga um certo conjunto de valores que, se não forem idênticos aos da família, pelo menos se baseiem nos valores da família, e que seja como for, não abale os seus alicerces. Essas expectativas têm definições muito estreitas quando um dos pais ou ambos sofre do desejo de ter um anjo de filha ou a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança. E mais do que isso, alterar o que a alma dela exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Nem a alma da criança, nem sua psique podem aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de um bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas, a íntima e pessoal e a externa e cultural.
Bom, o que eu acho interessante nós vermos aqui é que se a gente vence as tentativas de sermos modeladas ou rejeitamos essas tentativas, se somos rebeldes, às vezes a gente se sente rejeitada e quer distância daqueles que não nos aceitam como somos. Mas mesmo com essa distância, como está descrito no texto, nós continuamos com uma mãe interna nos dizendo o que fazer, ou o que nós não somos boas o suficiente, independente do que façamos. Eu fui a menina rebelde, eu fui a menina que não aceitou esse modelo, mas uma coisa que eu não sabia é que eu carregava essa voz interna dentro de mim. Por mais que a gente se permita sair do padrão que esperam de nós, parece que existe uma corda invisível, uma voz interna invisível, inconsciente, que continua nos segurando. E é o que a autora descreve nas próximas páginas, com relação aos tipos de mãe. Tipos de mães. Embora possamos interpretar a mãe na história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, como legado da sua verdadeira mãe. Trata-se de um aspecto da psique que atua e reage de um modo idêntico ao da experiência da infância, de uma mulher com sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, bem como as imagens da mãe boa, da mãe perversa, exibidas pela cultura na época da nossa infância. Na maioria dos adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado, e eles não existem mais, ainda há uma cópia da mãe na sua psique, que age, reage e fala igual à da tenra idade. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir, que vigoraram na cultura da nossa infância. Então, analisando esse pedaço do texto, a gente percebe realmente, de verdade, que nós guardamos essa figura, essa voz materna da nossa infância dentro de nós. Às vezes as mães até mudam, elas não fazem mais o que elas faziam, mas internamente a gente tem essa sensação, nosso corpo emocional infantil carrega as dores que recebeu por não ser aceito, né, por ser rejeitado ou por ter sido tolhido na infância. E as palavras, as vozes, o que foi proibido lá, parece que continua sendo proibido, continua ativo até na fase adulta. A menos que a gente crie consciência sobre isso, nós não vamos nos libertar. Então, o próximo passo vai ser descrever os 4 tipos de mãe que ela coloca no livro. E pode ser que você identifique com quais desses tipos a sua experiência tem maior ressonância. Lembrando que nada disso é para que você sinta raiva. Esse é um processo natural que todos nós passamos. E nós estamos aqui ganhando conhecimento, ganhando consciência para nos libertar dessa característica da nossa psique que vai permitir que a gente redescubra a nossa mulher selvagem, redescubra a nossa força interior, quem nós somos de verdade. Então eu vou resumir aqui a descrição de cada tipo de mãe. Primeiro tipo, a mãe ambivalente. Na nossa história, a mãe pata é isolada à força dos seus instintos. Ela é tratada com escárnio por ter um filhote diferente, sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. A mãe curva-se aos desejos da comunidade, em vez de se alinhar a favor do filho. Ela irá tentar moldar o filho para que esse haja de um modo conveniente no mundo objetivo. E o que pode levá-la a isso é o seu próprio desejo de ser aceita pela comunidade, o instinto de autopreservação, o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos ou mortos pela comunidade, e o amor instintivo da mãe pelo filho, tentando preservá-lo. Para uma mãe criar feliz um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente das necessidades da sua psique e da sua alma em comparação com a corrente principal da sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Precisa ser capaz de roubar essas qualidades se elas não lhe forem permitidas, abrigá-las, liberá-las na hora certa
e defender a si mesma e aquilo que acredita. Praticamente não existe um meio de preparar a pessoa para isso, a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Desde tempos imemoriais, o que foi considerado um ato heróico foi a cura para uma ambivalência paralisante. O segundo tipo de mãe, a mãe prostrada. Afinal, a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao seu filhote. Ela não consegue mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger o filho diferente. E assim ela desiste. Ela exclama para o patinho feio que preferiria que ele desaparecesse. Filhote torturado foge. Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do seu self selvagem e que tenha entrado em prostração forçada por alguma ameaça real de ordem psíquica ou física. Quando as pessoas caem prostradas, elas caem em um desses 3 estados emocionais: o de confusão, o de agitação, quando tem a impressão de que ninguém sente solidariedade pela sua aflição, ou de abismo, uma reencenação emocional de antigas feridas, muitas vezes frutos de uma injustiça inexplicada e não corrigida, perpetrada contra elas ainda quando crianças. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. Forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho se não respeitar as normas. Quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Uma cultura que exija que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições é, na verdade, uma cultura doente. E pode ser aquela em que a mulher vive, mas que concorda dentro da sua própria cabeça. Existem inúmeros exemplos de situações desse tipo, sendo os mais hediondos encontrados na América, onde sempre foi tradição separar à força as mulheres de seus seres amados e das coisas que amam. Houve uma longa e deplorável história da divisão forçada de famílias pela escravidão nos séculos XVIII, XIX e XX. Nos últimos séculos houve a prescrição de que mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra e de que se sentissem felizes com isso. Em várias épocas houve costumes diferentes no mundo inteiro que ditavam que não se podia permitir à mulher amar quem amasse e do modo que desejasse. Existe também a repressão na alma das mulheres relacionada a milhões de mães solteiras ou mães que nunca se casaram, que foram pressionadas pelos costumes culturais a esconder sua condição ou de seus filhos, a matar ou entregar seus rebentos ou ainda a viver uma semivida com identidade falsa e como cidadãs desprezadas ou indefesas. Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. A mãe criança e a mãe sem mãe. O tipo mais comum de mãe frágil é de longe o da mãe sem mãe. Elas são mães frágeis, psiquicamente muito jovens ou muito ingênuas. A mãe precisa receber atenção materna para dar atenção à sua prole. Embora a mulher tenha um vínculo físico e espiritual com seus rebentos, no mundo instintivo da mulher selvagem, ela simplesmente não se transforma, de repente, numa mãe completa por si mesma. A mãe criança pode ter qualquer idade, seja 18 ou 40 anos. Ela tem idade suficiente para procriar e tem bons instintos, mas ela precisa da atenção de uma mulher mais velha ou de várias mulheres que lhe deem sugestões, estímulo e apoio no cuidado com seus filhos. Durante muitos séculos, esse papel coube às mulheres, madrinhas, que compunham um sistema básico de nutrição de mulher para mulher, que apoiava em especial as mães jovens, ensinando-lhes a alimentar, por sua vez, as psiques e as almas dos seus filhos. As mulheres passam esse conhecimento de uma para outra por meio de palavras, mas também por outros meios. O self instintivo sempre abençoa e ajuda quem vem depois. Mas na maioria dos países hoje em dia, a jovem mãe dá à luz e tenta beneficiar seus filhos completamente só. Trata-se de uma tragédia de enormes proporções. Uma mulher com uma mãe criança interna assume a aura de uma criança que finge ser mãe.
Ela não é capaz de orientar e apoiar seus filhos, mas como crianças numa fazenda que sentem a alegria imensa de ter um animalzinho em casa, mas não sabem cuidar direito dele. A mãe criança acaba deixando seu filho maltratado e em péssimas condições, ou em alguns casos, com falta de atenção. Às vezes, a mãe frágil é ela mesma, um cisne criado em meio aos patos. Ela não conseguiu descobrir sua identidade verdadeira cedo o suficiente para ajudar sua prole. A procura da filha por sua própria identidade pode até mesmo dar início à viagem inaugural da mãe em busca do self perdido. A mãe forte. O remédio está em obter cuidados de mãe para nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo, sejam elas mais velhas, mais sábias e, de preferência, que tenham sido temperadas como aço. Elas se tornaram calejadas por terem passado por tudo o que passaram. Independente do custo, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas falam, e elas são gentis. Você pode ter nascido de uma mãe, mas se tiver sorte, terá mais que uma. Nossos relacionamentos com todas as mães serão como uma probabilidade de relacionamentos permanentes, pois nunca passamos da idade de necessitar orientação e conselho. Os relacionamentos entre mulheres, sejam elas da mesma família de sangue, ou almas gêmeas, ou entre analista e analisados, mestre e aprendiz, espíritos afins, são todos relacionamentos de afinidade da maior importância. Não devemos abandonar o modelo total da mãe, mas sim procurar uma mãe selvagem. Nessa parte do livro, o que eu entendi é que ela nos orienta a buscar relacionamento com outras mulheres. E isso é muito interessante porque eu busquei relacionamentos. Eu falo que eu tenho várias mães, né? E essa mãe pode ser diferente da mulher que nos gerou. A gente pode criar uma versão tanto de pai como de mãe dentro de nós. Nós podemos trocar essas versões. Então, eu acho que a busca é justamente essa. Trocar a versão que está interior em nós para criar uma versão que nos atenda. E então fazer essa reconstrução da mãe interna. Eu acho que uma resistência muito grande da maioria das pessoas é com relação a essa honra. Nós temos esses comandos internos que devemos ser e fazer o que nos foi ensinado. Só que isso vem do nosso corpo emocional infantil, onde nós não tínhamos desenvolvido a nossa psique, descoberto quem nós somos para questionar aquilo que nos foi passado. Não foi respeitado a nossa vontade ou aquilo que nós trouxemos interiormente. Então, para finalizar esse capítulo, o interessante agora é olhar em volta e observar no seu convívio quais são as mulheres que te inspiram, que pode ser a sua própria mãe ou não. E você pode criar ali um modelo baseado em várias outras mães, para que você se nutra, para que você se construa. E ela vai ser a sua orientadora interna. Ela que vai te validar, ela que vai te orientar quando você precisar de ajuda. É muito interessante observar como que as pessoas buscam esse auxílio, essa figura materna e paterna também nas ajudas terapêuticas, na família, e está tudo certo, está tudo bem, porque nós somos filhos de todos, né? E eu acho que é muito importante a gente fazer essa separação, essa desidentificação daquilo que não nos serve ou que não vai de encontro à nossa alma. Então eu espero que essa gravação tenha ajudado vocês a entender um pouquinho como é que funciona essa mãe interna e como que a nossa busca por quem nós somos, busca da nossa turma, pode ter que passar por essa desidentificação desses comandos internos que nos foram passados. Esse livro ele é um livro bastante complexo, é um livro grande e complexo, né? Quem tiver paciência e vontade pode, de repente, ler também e tirar suas próprias conclusões aí. Espero vocês no próximo episódio e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais as considerações que vocês tiveram. De repente você precisa ouvir mais que uma vez para entender. E lembrando que não é para guardar nada de ruim no coração, é justamente para libertar. Manda para mim mensagem, manda comentário aqui.
Deixa seu like para o YouTube passar isso para outras pessoas e compartilha também com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa mensagem. Um grande beijo e até o próximo episódio.